Boa noite, pessoal. Vamos iniciando mais uma live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e principalmente o nosso convidado de hoje, professor e advogado Maurício. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Poder falar no chat? Que bom. Vamos aguardar. Estão conseguindo me ver, não é? Que bom. E me ouvir também. Maurício está entrando. Tudo ok? Que bom. Boa Fala, noite. professor. Boa noite, mestre. Tudo Como é certinho? que você tá? Na paz. Que Graças a bom. Deus. Tá Você, tudo conseguindo me certinho ver? também? Tô. Deixa eu só. Me ouvir também. Isso, tá dando. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Acho que agora tá tranquilo. Que bom. Então, Maurício, como a gente já postou e avisou, nós vamos fazer hoje uma live sobre o início da advocacia e até chegar a uma estabilidade, para que eu fale um pouco da minha experiência, para que você fale também um pouco da sua experiência e que isso sirva de incentivo para os colegas advogados, para os jovens advogados, a ouvir um pouco de uma experiência. Você já tem uma relativa experiência, eu tenho um pouco mais do que você, mas sempre é bom aprender e trocar essa experiência. Eu pensei, inclusive, Maurício, falar hoje, é, falar um pouco da minha trajetória, um pouquinho da trajetória como estudante e mais, Sim. obviamente, como advogado e falar algo que às vezes as pessoas não sabem dessa trajetória. Então, eu vou fazer um resumo. Primeiro eu falo a minha trajetória, depois você fica à vontade para falar a sua trajetória também. Eu Perfeito. fiz um curso de Direito entre 1998 e 2002 e tive a oportunidade de fazer um estágio pela manhã com meu tio, que é um advogado chamado Joaquim Calazans, também na área civil, e à tarde eu fazia um estágio pelo Tribunal de Justiça na 10ª Vara Civil, e que tinha, no primeiro momento, o doutor Ricardo Múcio, que hoje em dia é desembargador, e no segundo momento, que hoje em dia ele ainda é o juiz de lá, doutor Cristiano Macedo. E à noite eu fazia a faculdade. E tudo isso andando de ônibus, pegando o ônibus Augusto Franco Beira-Mar, indo para o fora, indo para o centro da cidade pela manhã para o escritório do meu tio, indo à tarde para o fórum Messino Bessa e correndo à noite para a Unip. Durante quase toda a faculdade foi esse corre-corre. E, ao final da faculdade, eu fui convidado, por indicação do Dr. Ricardo Múcio, para ser assessor de um desembargador. No primeiro momento, eu comecei a ser secretário do desembargador, depois eu passei a ser assessor, cheguei até a ser assessor jurídico da presidência do tribunal e passei até no concurso e fui chamado no concurso do Tribunal de Justiça, passei enquanto era estudante de direito, era técnico judiciário, mas fui chamado quando já era formado e abri mão desse concurso. Toda a minha família ficou em pânico, porque a gente sempre fala né, da estabilidade, o sonho do concurso, e na época eu já ensinava na universidade, e eu pensei, gente, eu ganho já hoje em dia mais ensinando do que nesse concurso. E esse concurso vai me impedir de advogar. E eu tenho uma condição familiar de advogados da minha família, que eu posso ter uma mão no início da advocacia, então eu vou tentar. E aí, engraçado, até um aluno, um ex-orientando meu, Mauro, ele está fazendo concurso, é concurseiro, e ele achou essa aprovação minha nesse concurso e muitas pessoas não sabiam disso. E eu iniciei a advocacia, obviamente, que eu iniciei a advocacia mais fácil do que a maioria das pessoas, porque eu já tinha um escritório montado da minha família, do meu tio, sem pagar despesas com aluguel, sem pagar despesas com secretária. Então foi mais cômodo para mim, como também eu tinha uma renda já inicialmente como professor, que até hoje sou professor, mas foi um pouco mais fácil do que a maioria dos estudantes.
Então, é mais ou menos isso a minha trajetória. Dessa trajetória da advocacia após o Tribunal de Justiça, já se vão 18 anos, já mudei várias vezes de escritório. Durante a pandemia, pensei até em fechar, muitos colegas meus, até do mesmo edifício, pensaram em fechar o escritório. A gente não fechou o escritório, mantivemos o escritório no mesmo lugar e estamos aí, continuando nessa trajetória da advocacia. Eu quero falar um pouquinho das dificuldades mais para frente, mas agora gostaria, Maurício, de ouvir a sua trajetória também, que eu conheço, mas eu quero que meus seguidores conheçam também como estudante, como advogado. Perfeito. Mestre, primeiramente, boa noite. Agradecer o convite para estar aqui hoje. Dá um salve aí para minhas turmas de TGP, Processo Civil e Estágio, que o pessoal veio assistir a live também. Estão muito interessados. E, gente, ao mesmo tempo, eu queria deixar claro para vocês o seguinte: fazer uma live com o professor Diogo é uma satisfação, porque foi uma referência para mim quando era aluno do curso de Direito. E eu sempre via o seguinte: todos os alunos falavam muito da advocacia com certa dúvida, né? Olhando para a advocacia com medo do mercado de trabalho. E isso sempre me deixou muito instável, né? Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu precisava tomar uma decisão também cedo. Tomar uma decisão rapidamente para que eu pudesse me desenvolver. E o que muitas pessoas às vezes não sabem da minha história é que eu não tive família para me dar esse suporte no início. Então eu tive que começar do zero. Minha trajetória foi do zero. E pessoal, eu ingressei no curso de Direito já dentro de um estágio. Porque na época surgiu uma oportunidade para mim de, por uma questão de amizade e vínculo com a família de uma ex-namorada que eu tive, eu ingressei num estágio antes de ingressar no curso de Direito. Pessoal, tá... Diogo, acho que tá dando eco aí. Vou botar o fone para ver se melhora. Tá, peraí. Pessoal, deixa eu ver se a gente consegue corrigir aqui. Só um instante. Vejam agora se melhorou. Melhorou? Vamos ver agora. Melhorou, pessoal? Como é que tá? Acho que agora tá melhor, hein? Agora tá show de bola. Acho que tá melhorando. Dá um feedback aí, gente. Se o áudio tá ok agora. Deixa eu ver o pessoal. Tá melhorando? Tem que falar. Está um pouco com eco. Melhorou, né? Pronto. Agora foi. Então foi o fone, melhorou. Pessoal, o que foi então que aconteceu? Eu comecei já no estágio logo no início do curso de Direito. Isso para mim fez toda a diferença, porque eu resolvi, de fato, ser advogado no primeiro período do curso. E, mestre, uma coisa que eu queria destacar para os alunos é que o advogado ele não nasce da noite para o dia. Não adianta você achar que vai pegar a carteira da OAB amanhã e vai dizer assim, pronto, agora eu sou advogado. Quando eu tomei essa decisão no primeiro período de ser advogado, dali para frente, ninguém mais olhava para mim e falava assim, não, Maurício vai ser um médico, Maurício vai ser um jogador. Não, a pessoa só olhava para mim e via, Maurício é advogado. Então, sempre que isso aconteceu, eu construí a minha imagem como advogado. Do curso de Direito em diante, eu procurei sempre me destacar para fazer com que as outras pessoas que estivessem ao meu redor, me vendo, soubessem que aquela pessoa que estava ali, no futuro, teria um grande referencial na advocacia. Aquela pessoa serviria de autoridade dentro da advocacia. E logo quando eu me formei, que eu estava com a carteira da OAB, a advocacia para mim fluiu muito rapidamente, porque ninguém me enxergava como outra coisa. Então meus clientes começaram a aparecer com facilidade, com tranquilidade. Todo mundo falava, não, Maurício se especializou em direito civil, Maurício tem autoridade naquele assunto, Maurício se especializou em direito médico, é ele que eu vou procurar. Então, consequentemente, pessoal, a minha identidade de advogado foi o que construiu a minha imagem. E dizendo e repetindo, eu não tive suporte de família, foi do zero. E isso faz diferença. Então, enquanto vocês estiverem com dois pés, um em concurso público e um na advocacia, vocês vão ter problema. Olha o que o próprio professor Diogo falou agora há pouco, que ele rejeitou um concurso público para poder advogar. Então, ou vocês batem no peito e dizem, eu vou para a advocacia, ou você nunca vai saber o que é de fato advogar. Está querendo estudar para concurso público e aprender a ser um bom advogado, meu querido? Não vai rolar para você, não. Um advogado, ele estuda tanto quanto uma pessoa que está estudando para concurso público, aprendendo decisões judiciais, jurisprudência de maneira geral e aprendendo também a atender cliente, né?
Porque aí o aluno me pergunta, Maurício, como é que você captou os seus primeiros clientes? E eu sempre digo para eles, olha, eu fiz uso do marketing jurídico. Eu me coloquei em rede social, eu produzia conteúdo, eu levava informação, mas ao mesmo tempo, mestre, eu sempre desenvolvi comunicação para na hora que o cliente sentasse na minha cadeira, eu conseguir explicar para ele o direito que ele tinha, explicar para ele o tamanho do processo que a gente ia trabalhar e fazer a cobrança correta do cliente. Você está aí assistindo a gente agora. Você acha que você não vai ter que estudar comunicação? Você acha que você não vai ter que estudar atendimento de cliente? Precificação? Cobrança de honorários? Gente, oratório, exato. Não tem para onde correr, pessoal. Um advogado, ele não é só advogado pelo nome. Ele é um conjunto da obra, é um pacote completo. E isso para a gente é fundamental. Eu vou passar agora a palavra para o professor Diogo, que eu queria, inclusive, que ele comentasse uma coisa com vocês. Ele disse que ele rejeitou um concurso público para começar a advogar. E apesar de ele ter a família dele para dar suporte, ele teve que criar a identidade dele em relação à autoridade. E aí agora eu quero que vocês escutem o seguinte, ser professor é uma maneira alternativa de você impor autoridade na advocacia. E é exatamente isso que ele vai falar para vocês agora. Como foi essa entrada dele na docência e colocar a autoridade dele de professor dentro da advocacia? Bom questionamento, Maurício. É claro que é muito melhor você ter uma família de advogado para dar um suporte, mas isso também, em contrapartida, você ter um tio que é um nome conhecido em Aracaju, isso lhe cobra mais para você ter um destaque e ser igual ou melhor do que ele. Né? Nunca foi meu objetivo, obviamente, ser igual ou não ser melhor do que ele, mas pelo menos chegar perto dele. E aí, quando eu tive esse início de suporte na advocacia, não tenho dúvida nenhuma que ser professor, e eu acho que eu já tive mais de 15 mil alunos até hoje, com certeza mais de 1.000 alunos por ano, tem 16 anos, dificilmente eu faço uma audiência com alguém que não foi meu aluno, dificilmente eu vou no fórum e não tenho alguém como aluno, dificilmente a gente tem uma pessoa que não foi meu aluno ou não me conhece pela quantidade de tempo que eu ensino na universidade. Mas uma coisa que é interessante é que você ser professor e um bom professor, você torna referência para que os seus alunos lhe indiquem nos seus próprios problemas, nos seus problemas da sua família e até mesmo futuramente. Até hoje eu tenho ex-alunos que sabem que eu advogo em determinadas áreas, que quando há um problema dele ou de alguém da família dele, eles me indicam. Isso sem me cobrar nada por isso. Sem me cobrar nenhum tipo de parceria, sem me cobrar nenhum tipo de comissão, justamente pelo fato de confiar em apostar em mim. E uma coisa que você falou, Maurício, muito boa, é uma dúvida muito grande dos alunos, é que hoje em dia a gente não precisa, para advogar, você não precisa ter um escritório jurídico, abrir um escritório no local. Eu conheço grandes advogados e grandes advogadas que têm escritório físico. Eu tenho especificamente, porque eu advogo muito na área do direito de família, e a área do direito de família é uma área que necessita um local mais sigiloso, um local mais resguardado, que às vezes a pessoa tem até um receio de ser vista a outro advogado, imagine num café, em algo desse tipo. Eu preciso ter, mas o advogado iniciante, ele não precisa efetivamente ter um escritório físico para que ele possa advogar. O que ele precisa é o que Maurício acabou de fazer um depoimento. É se mostrar para a sociedade que você é um especialista na área. Eu sempre dou um exemplo aos alunos, Maurício, que quando a gente vai hoje escolher fazer um procedimento no dente, a gente tem o dentista que faz o clareamento, a gente tem o dentista que faz a obturação, o dentista que faz o canal, o dentista que faz cada procedimento diferente. A gente procura uma pessoa diferente. Da mesma forma, na advocacia. Você tem o advogado do direito de família, você tem o advogado do direito imobiliário, você tem o advogado do direito médico, do direito à saúde. Então, você tem que especializar e lembrar, o marketing jurídico serve para isso, lembrar as pessoas que você é advogado e sabe aquela área.
né? E você sabe falar sobre aquela área, você sabe o que está em torno daquela área em razão da jurisprudência, em razão dos enunciados, em razão da lei. Então, mostre através do Instagram, que é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta democrática, que as pessoas podem utilizar essa ferramenta como quiser. O meu Instagram especificamente não é voltado para o cliente. Efetivamente não é. O meu Instagram é voltado para advogados. Por quê? Porque eu tenho cursos online, tenho mentorias voltadas para advogado. Mas você pode fazer, e obviamente que quando o Instagram é voltado para advogados, você tem que ter uma linguagem para advogado, uma linguagem, uma oratória para advogado. Se o seu Instagram é para o cliente, você tem que fazer, e Maurício bem mais vai saber falar do que eu, uma linguagem mais popular, para que o cliente entenda o que você está falando, para que o cliente saiba quais são os direitos e para que o cliente possa lhe procurar. E agora com as novas regras da OAB, né, que permite fazer, claro, que de acordo moderadamente, de acordo com as regras da OAB, isso permite um grande avanço para a advocacia. Mas ninguém melhor do que Maurício para falar de oratória, de dicas de marketing jurídico, porque eu realmente estou iniciando. Eu sou novo no Instagram, eu não sou antigo no Instagram. Mas tem, sem dúvida nenhuma, a ferramenta principal para os novos advogados. Perfeito. Mestre, inclusive isso que você falou ia coincidir exatamente com o que eu ia comentar com eles agora. A gente tem 2 pontos aqui para destacar. Primeiro que é a especialização. Eu vejo muitos advogados hoje falarem assim: Maurício, mas eu estou começando a carreira. Se eu me especializar agora e deixar de pegar os outros casos, como é que eu vou pagar as contas? E eles não entendem que esse pensamento é justamente o contrário. É a falta da tua especialização que não vai deixar você pagar as contas. Não adianta. Quanto mais você for aquele advogado generalista, na cabeça do cliente que vai para o teu escritório, você não é ninguém, porque você é o cara que trabalha com tudo e ninguém lhe conhece por nada. Então não adianta. Eu vou trabalhar com tudo porque eu preciso pagar a conta. É um dinheiro que vai vir para o seu escritório, Diogo, que é até mal visto. É um dinheiro mal visto, porque você vai pegar o processo do cliente, você não sabe trabalhar, vai fazer uma vai ter que estudar mais, porque não é sua área. Vai fazer uma besteira, né? Ou vai fazer uma besteira. Se você não consegue estudar mais, você vai até fazer uma besteira no processo e o cliente vai lhe detonar. Ele vai sair dali lhe esculhambando e aí você só prejudica o seu nome. E aí tem o seguinte, além de você ter que ser especialista, gente, você tem que saber cobrar. Por quê? A gente percebe que muitos advogados hoje não sabem valorar o tempo de serviço. E às vezes você cobra tão pouco para fazer um processo que você não se dá conta que o retorno do cliente, o tempo que o cliente gasta lhe mandando mensagem, ligando para você, tirando dúvidas, é um tempo que você deixa de ter com outros clientes. Então você, jovem advogado, se você não calcula o seu tempo, você está deixando dinheiro na mesa e perdendo mais dinheiro ainda. Porque aquele cliente que você fechou o contrato por um valor baixo, ele vai lhe incomodar, ele vai lhe tomar tempo, vai fazer com que você, inclusive, deixe de atender outros. Então, a gente tem que acordar também para essa cobrança de honorários. E complementando essa ideia, observem o seguinte: professor, eu me especializei, eu me tornei advogado civilista, show de bola. Mas se cair um caso criminal no início da minha carreira, o que eu faço? É para isso que existem as parcerias, Exatamente. pessoal. Você vai ter um advogado vinculado com você, alguém que você considere autoridade na área, alguém que você considere referência, para que você chegue para ele e diga: olha, eu captei um cliente no meu escritório, vou compartilhar com você, vamos fazer uma parceria, 50-50, 40-60, mas vamos fazer com que esse cliente se torne bom para mim que captei e para você que vai trabalhar. Então, gente, o caminho é parceria, se não for da tua área. Deixa de ter usura, pessoal, porque essa usura vai custar caro. Não pensem no dinheiro que vai vir a curto prazo. Pense na sua carreira. É por isso que o concurseiro, aquela pessoa que está em dúvida entre concurso e advocacia, que ela quer pegar tudo, ela acaba se dando mal. Porque ela capta um cliente desse, não tem o conhecimento, faz uma besteira e o cliente detona ela. Então a carreira dela, ao invés de crescer gradativamente, vai desabar. E ela nem percebe o que ela está fazendo de errado. Aí eu ainda digo o seguinte: como é que você quer construir uma autoridade se você não é autoridade nem para o seu cliente?
O que é que o seu cliente vai comentar com pessoas que ele conhece? Ah, eu contratei um advogado generalista, ele está ali quebrando um galho para mim, pingando uma coisa ou outra. Gente, ou você acorda para entender que especialização coloca você dentro do mercado de trabalho, ou você vai deixar dinheiro na mesa. Exatamente. E agora, um último detalhe antes de eu passar a palavra para o professor Diogo também, eu queria comentar com vocês o seguinte: marketing jurídico, hoje, ele tem duas modalidades de serem feitos. Ele tem a modalidade virtual, que hoje é o canal mais rápido, e tem a modalidade off, que é o boca a boca e o nosso círculo social. E aí eu queria destacar duas coisas para vocês. Se for fazer um marketing virtual, procura fazer uma produção de conteúdo depois de escolher a sua persona, que é a pessoa para quem você está vendendo. Então, se você está vendendo um produto para o cliente que vai contratar o seu escritório para advogar, então o seu cliente é a sua persona, não é o advogado. É um cliente que muitas vezes não tem vocabulário jurídico, é um cliente que muitas vezes não lhe conhece dentro do meio jurídico. Então, quem é você? De que maneira você apresenta esse produto para ele? Grave conteúdos de problemas que as pessoas tenham no dia a dia. Que tipo de problema aparece no dia a dia das pessoas que eu posso resolver? E a gente tem muitas referências hoje aí no nosso país como referência de marketing jurídico. A gente tem o PH Lisboa, a gente tem o André Coura, a gente tem várias pessoas hoje que se destacam no país. Procurem pessoas assim para instruir vocês. E o caminho do off, que é exatamente onde eu vou passar a bola para o professor Diogo, que ele já está há mais de 15 anos aí. O boca a boca, né? O boca a boca, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse boca a boca ele começa de um jeito, e se você não tomar cuidado, ele pode ser uma moeda contra você, mas se você fizer bem feito, ele vai lhe trazer os clientes com os maiores tickets financeiros do seu escritório. Exatamente. Porque o cliente do off é aquele cliente que ele não precisa lhe procurar na rede social. Ele chegou até você por meio de uma confiança inabalável. Exatamente. Alguém indicou como confiança total. O cliente do off, sem sombra de dúvidas, é o maior ticket do seu escritório. É o cliente que vai lhe trazer as maiores ações, o cliente que vai lhe trazer os maiores dinheiros. E aí o que é que você tem que entender? O seu networking interno, que é como a pessoa lhe vê, Diogo, é o que você tem que valorizar. Porque se algum amigo seu não lhe vê bem visto, você não está bem no seu network interno. Se algum amigo seu lhe vê como um advogado fraco, você está fraco no seu network interno. Então, até mesmo numa mesa de bar, numa conversa de bar, esse networking do off pesa. E a gente aqui falando de marketing jurídico, o PH tá aí, ó. A nossa referência entrando aí. Inclusive, PH vai fazer um curso amanhã, que eu não sei se tem mais vaga, né? Que tá uma briga para... Eu até queria ter, mas eu dou aula amanhã. Queria até poder ir, mas eu vou dar aula amanhã. E é interessante, Maurício, dizer também, eu tenho certeza que a maioria dos que estão hoje presentes são os jovens advogados, que é comum no início da advocacia você advogar. Quando a pessoa escolhe, por exemplo, a área civil, advogar nos juizados especiais. E advogar nos juizados especiais, eu fiz um debate um dia desse na OAB, é sacrificante, porque são valores cada vez menores de dano moral e, consequentemente, os honorários são menores. Então, enquanto você não se especializa, você tem que advogar genericamente no juizado, através de captação de todas as causas que envolvem o direito do consumidor, de forma geral. E quando a gente fala aqui de se especializar, obviamente que você pode fazer uma especialização, mas você pode se especializar estudando sozinho. Eu vou dar um exemplo. Eu vi que a Cássia está aqui, a presidente do IBDFAN. Você pode, por exemplo, ser associado do IBDFAN e se atualizar todos os dias com a jurisprudência e com a doutrina do direito de família. E você vai todos os dias ter uma especialização em relação a isso. E em relação aos honorários advocatícios, a gente precisa dizer a esses advogados iniciantes que eles têm que confiar em si próprios. Vocês fizeram 5 anos de faculdade, passaram no OAB, cobrem uma consulta para atender o cliente. Possa ser que não seja uma consulta um valor tão grande quanto os advogados mais experientes, mas valorize o seu tempo. Cobrem honorários escalonados. Cobre honorários para fazer a peça da petição inicial. Cobre honorários para fazer a audiência de conciliação, a audiência de instrução, o recurso, porque você vai ficar satisfeito que aquele valor vai servir para a sua despesa e dar um gás na hora de fazer aquela audiência ou aquele recurso mais bem feito, e o cliente vai pagar, ao invés de um honorário alto no início, ou
tudo no final, que às vezes há também um problema na hora de receber, ele vai pagar por ato do processo. E você tem que explicar isso ao cliente. A demora de um processo, você também tem que avaliar, fazer uma estatística. Vale a pena entrar com essa ação? Qual é o valor de dano moral que o tribunal entende sobre aquilo? Vai ser uma indenização de 10 mil, uma indenização de 2 mil? Se for 2 mil, vale a pena eu trabalhar 3 anos para ganhar R$ 400? Exato. Então, é isso que vocês têm que avaliar. Essa estatística jurídica, como se faz, professor? Entra no site do tribunal e vê o entendimento jurisprudencial. Não é? Você vê o entendimento em relação aos alimentos, em relação ao direito de saúde, em relação ao direito imobiliário, todo o entendimento tem na jurisprudência. E o juiz vai, provavelmente, conceder uma decisão baseada no atual entendimento e do seu tribunal que você está entrando com a ação. Então, pesquisa hoje em dia é muito mais fácil. Quando eu comecei a advogar, nem existia pesquisa na jurisprudência. Você tinha que ir no Tribunal de Justiça e pegar as revistas dos tribunais e ler na biblioteca do Tribunal de Jurisprudência, imagine. Então, hoje em dia é muito mais fácil. A Cássia, um grande beijo, um abraço. Foi minha professora também. Outra das minhas grandes referências no Estado em advocacia. Feliz por você estar aqui na live também. Obrigado pelos elogios. E Diogo, não entra na minha cabeça o advogado fazer um atendimento sem cobrar consulta. Não entra. Isso para mim é algo assim que eu não consigo entender. Você paga consulta no nutricionista, no médico, no dentista, você paga consulta em todo mundo. Mas você estuda 5 anos de faculdade, 2 de pós, se especializa mais e mais, e você não cobra uma consulta? O cliente vai para o teu escritório para pegar 1, 2, 3 horas do seu tempo e você não cobrou nada do seu cliente? Em que mundo você está vivendo, colega advogado? Que você não cobra uma consulta do seu cliente. Ah, Maurício, mas se eu cobrar uma consulta, ele vai dar para trás. Se ele der para trás, ele está mostrando que ele não é o cliente ticket do seu escritório. Então, pessoal, acorda. Se o cliente não quis pagar o teu valor de consulta, que é um valor pequeno comparado ao valor da ação, imagina os honorários. Imagine os honorários. É uma questão lógica, gente. Ou ele paga a consulta, ou ele não está, de fato, interessado. PH até falou aqui, uma coisa que eu tenho feito muito nas liminares é cobrar um valor e outro valor se conseguir. Exato, é bom isso também. é uma forma de escalonar. Resultado, né? Exato, você está escalonando. Agora, gente, olha o que o PH falou. Não é você cobrar pelo resultado. Isso. É você cobrar para poder mover e um plus, caso você venha a obter um resultado positivo. Perfeito, muito cuidado com isso. O cliente vai estar satisfeito porque ele vai estar pagando para você trabalhar e também, caso ele obtenha o resultado que ele quer, e você está botando dinheiro para pagar as contas do escritório, a conta de luz que vai chegar todo mês, a conta de água, estagiário, secretária. Então, gente, ou vocês entendem que a advocacia é um mercado empreendedor, ou você está deixando dinheiro na mesa. Você quer ser advogado sem noção de empreendimento? Não vai rolar. Vou dar uma dica, Diogo, que eu coloco na minha advocacia e para mim tem dado certo até hoje. Toda vez que eu cobro consulta do meu cliente, quando o cliente me procura, o que é que eu faço? Primeiro eu mando um áudio para o cliente, fazendo uma apresentação inicial, um contato com ele, para ele sentir a minha voz, sentir quem eu sou, a minha autoridade. Depois que eu passar esse áudio para o cliente, eu vou mandar para ele uma cartilha de consulta. Eu vou mandar para ele uma cartilha com data, horário, procedimento, inclusive uma coisa que você pode fazer no Canva. Você pode pegar o Canva e fazer a sua cartilha. Cartão você não precisa virtual. pagar ninguém. Exato, você não precisa pagar ninguém para fazer isso. E aí eu boto lá os meus valores de consulta, data, horário, e o cliente vai me dar um feedback. Quando ele juntar o meu áudio, que ele juntar com a cartilha de consulta, eu já vou saber se aquele cliente vai me trazer um ticket para o escritório ou se ele quer tomar meu tempo. E se o cliente me falar, não, Diogo, eu falo não para mim, isso para mim é ótimo, porque ele também não vai gastar o meu tempo. Eu vou ter tempo de atender outros clientes e ele não vai estar me tomando esse momento no escritório. Então, gente, acorda, seu tempo é seu dinheiro. Para de atender de graça. Se todos os advogados parassem de atender de graça, a advocacia não estaria nesse mercê todo que a gente está vivendo. Um mercê em que você vai para um advogado achando que ele é um Google. Você joga lá no Google, pesquisa, encontra a sua resposta e está feliz da vida. Para com isso, né? Maurício, também eu vou dar uma dica. Eu lembro que quando eu comecei a atender os clientes, a gente fica com aquele receio, com aquele medo de não saber dar resposta. E às vezes você não sabe mesmo.
não é? Você não sabe dizer exatamente qual o caminho, porque você tem que pesquisar, ver a jurisprudência, tem que estudar o caso. Então, uma dica que eu dou para justamente os advogados iniciantes é converse pelo telefone antes com o cliente, o que é que ele, qual é o problema dele, e entre o dia que você conversou e o dia da consulta, pesquise na jurisprudência, pergunte detalhes, mande os documentos por e-mail para você olhar anteriormente se você não se sente seguro para dar uma resposta concreta. Então, hoje em dia, quem não tem um amigo, um parente que é advogado? Muitas das vezes, as consultas que eu recebo é para saber o nome da ação e pedir ao primo para dar entrada na ação. Exato. E pedir ao filho para dar entrada na ação. Então, hoje eu não tenho mais problema de dizer o nome da ação para um cliente, dizer qual é o artigo, qual é a jurisprudência, porque hoje em dia minha consulta é paga, mas eu tive uma parte da minha advocacia, principalmente quem é advogado de direito de família, que o marido, o ex-marido, a ex-mulher, falava a sua história de vida de 8 horas da manhã até meio-dia. E você dizia o valor, e o cliente dizia, eu vou pensar, e não voltava. Olha. Então, hoje em dia, você tem que estabelecer limites com o cliente. Você tem uma consulta que pode durar até 1 hora, e nessa 1 hora você vai poder perguntar o que você quiser, e você não vai ficar com aquela sensação de ter sido roubado o seu tempo, né? Sim, você ter saído, e principalmente agora que a gente não vai, pelo menos eu não vou todo dia para o escritório. Eu também não. Né? Eu não vou todo dia. Eu vou para atender os clientes que precisam ser atendidos. Então você tem que se deslocar da sua casa, gastar gasolina, gastar seu tempo, estacionar no seu escritório para chegar lá e o cliente não pagar. Hoje em dia eu prefiro ficar em minha casa estudando, me atualizando, do que ter um cliente que faz isso. Exato, Diogo, isso aí muda tudo, porque quando o cliente ele entende que você se dá o valor, ele sabe que não está contratando qualquer profissional. Porque se você atende o cliente já mostrando para ele que você tem conhecimento, que você cobra o seu tempo, que você tem uma organização no seu escritório, o cliente já não vai lhe tratar igual. Esquece, tá? O cliente já vai olhar para você e vai dizer assim, esse cara aqui é diferente. Com esse cara aqui, eu sei que eu não estou indo para qualquer um. Porque se eu sei que hoje os advogados geralmente estão se pechinchando na consulta, fazem de graça, e aquele cara está me cobrando o tempo dele, alguma coisa diferente esse cara tem. Eu não vou botar a bunda na cadeira dele achando que ele é qualquer um, porque não é. E isso, inclusive, já é o começo da sua autoridade. Digo mais para vocês, quando vocês efetuarem a cobrança de consulta do cliente, o cliente fizer o pagamento, forneça para o seu cliente uma experiência quando ele estiver com você. Por exemplo, lá no escritório, vou dar uma dica agora gratuita aí para quem estiver pegando. Quem estiver assistindo vai ver. Olha só, uma dica de atendimento de cliente agora fundamental. Meu estagiário está aqui na live e ele me ajuda com isso. Quando o cliente chega no meu escritório, meu estagiário chega lá 30 minutos antes. Ele vai receber o cliente, vai conduzir o cliente para uma sala do escritório e vai fazer um questionário pré-consulta. Ele vai elaborar um questionário com o cliente, vai fazer uma triagem com ele, vai fazer todas as perguntas que eu preciso. Depois que ele finalizar o QPC, que é o questionário pré-consulta, ele volta o cliente para a recepção, vai subir com o QPC para a minha sala, eu vou me preparar para o atendimento do cliente, deixando o cliente totalmente na minha ideia. Exatamente. Montando o cliente de acordo com o que eu preciso, inclusive tendo referência do cliente para fazer minha cobrança de honorários, para entender que tipo de preço eu vou passar para ele, que tipo de investimento. O QPC é uma estratégia fantástica para você conseguir se antecipar ao conteúdo que o cliente vai lhe passar e para você conseguir, inclusive, se antecipar a como você vai cobrar dele. Essa dica que eu passei para vocês aqui, gente, é algo que... É muito valioso. Faz um atendimento que você vai ter no seu escritório reluzir. E outra, nem eu nem Diogo temos nenhuma vaidade em passar dica para vocês não, porque a gente deseja que vocês compartilhem de sucesso. A gente não está aqui para limitar a dica, não. Tem advogado que nem falaria isso aqui. Ficaria calado para guardar para si, né? Com vaidade. Isso não existe não, gente. Os advogados, eles se somam no trabalho. Se todos nós trabalhássemos corretamente, a gente não estaria aqui tomando um lugar, espaço do outro. Nada disso, tá? Tira essa ideia arcaica da cabeça. Eu acho que na verdade, você pode fazer um modelo para
para fazer o atendimento, né? Você, já que não é você próprio que vai fazer isso, pode ser uma secretária, pode ser um estagiário, você pode fazer uma fichinha, um modelo, que ele vai trazer as principais características daquele cliente, para que você saiba qual o problema dele, como você vai cobrar os honorários advocatícios. É comum, obviamente, que os advogados iniciantes cobrem o valor da tabela da OAB. Mas isso não quer dizer que aquele valor, é importante a gente sempre falar isso, é o valor máximo que você pode cobrar. Vocês têm que entender que aquele é o valor mínimo. Se você cobrar menos do que aquilo, você está prejudicando a própria classe da advocacia. Não é? A minha OAB é 3 mil e pouco. Hoje em dia está em 15 mil. Eu vejo nos processos. É 15 mil. E você imagine se os 15 mil não cobrar o mínimo que a OAB permite. E aí a gente vai banalizar, não é, o valor dos honorários e a própria a categoria dos advogados. Com certeza. Olha essa pergunta aí. Por que tem advogado que cobra honorários no final do processo? Natália, isso na verdade é porque os advogados eles não entendem de precificação do tempo. Tudo bem que você vai cobrar honorários ao final, uma maneira percentual, né? Escalonado. Mas se você não cobrar para dar entrada na ação, como é que você paga as contas do seu escritório durante 3 anos do processo tramitando? 4 anos? Então, enquanto os advogados não acordarem para a vida... eu vou até aproveitar para linkar com um detalhe aqui. Diogo, o que eu mais escuto é o seguinte: civilista morre de fome. Meu Deus do céu, para com isso, gente. Pelo amor de Deus, porque civilista pode ganhar tão bem quanto qualquer outra área. Inclusive, se você for especialista em direito civil, você vai encontrar um nicho de mercado valoroso. Um nicho de mercado com clientes ticket alto, com clientes especiais, que vão lhe colocar dentro de círculos sociais especiais. Exatamente. Então, essa ideia de que civilista morre de fome está totalmente errada. O civilista que morre de fome é aquele cara que não sabe fazer cobrança de honorários, o cara que deixa o cliente te colocar a bunda na sua cadeira e não pagar nada, pagar só ao final do processo, lhe desvalorizando, lhe tratando como qualquer um, né? A Carol Maciel, que é advogada, inclusive, lá na Paraíba, está até comentando que na trabalhista é assim, quando o reclamante está desempregado, mas que no final tome 30% sobre o bruto. Então, é um diferencial da trabalhista, né? Você tem um percentual um pouco superior incidido sobre o bruto que ele recebe. Mas na cível, se você agir desse jeito, você tem grandes problemas, porque como a cível ela está nos pequenos problemas do dia a dia, ela é uma advocacia de detalhe que está ali presente 24 horas por dia. Ou você presta atenção que aquilo ali vai ter um resultado grande para você cobrando no início, ou você já se perdeu. Sua ideia já se complicou. Deixe para cobrar no final para você ver o prejuízo que você vai ter de tempo e dinheiro. Né? Vocês têm que pensar, gente, o seguinte, o civilista é aquele advogado que vai lidar com o patrimônio da pessoa. Obviamente que se você lidar com o patrimônio de uma pessoa que tem 10 mil, você vai ganhar poucos honorários, mas você pode lidar com o patrimônio de 10 milhões. Não é? Então, se você advoga, por exemplo, na área de direito imobiliário e direito de família, uma família de classe média tem um patrimônio de 500 mil, 1 milhão. Né? Os divórcios são de classe média, gira entre 500 mil e 1 milhão. Você pode ganhar uma porcentagem sobre isso. Nas ações de direito imobiliário, que o valor da causa é o valor do bem, você também vai ganhar os seus honorários, tanto contratuais quanto sucumbenciais, em relação ao valor do bem. Qualquer bem hoje em dia é 200, 300, 500 mil. Exato. Né? Qualquer bem é 200, 300, 500 mil. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, pelo menos na área de família, sucessões e direito imobiliário, é a área que você tem mais condições de ganhar do direito privado, né? Comparado com as outras áreas. Então, você tem que valorizar essa área para cobrar os honorários justos com o seu trabalho. Eu tenho processos de 18 anos atrás. Eu tenho processos que eu, no primeiro ano de advocacia, até hoje eu não recebi. E eu fiz o que o costume faz, na minha época, fazia 18 anos atrás. O que a colega perguntou, cobrar ao final. Cobrar honorários ao final.
E aí eu fiz 18 anos. audiência de concílios na inicial, fiz audiência de conciliação, audiência de instrução, recurso para o tribunal, para o STJ, situação oral, execução, embargo, recurso de novo. Tudo isso para um dia receber, que pode não receber. Né? Por que o advogado tem que ter o risco? Porque o risco é só para o advogado. O risco tem que ser dividido entre advogado e cliente. Isso. E não só para o advogado. Imagine, Diogo, 18 anos de processo e você chegar no final e não ganhar. Pode acontecer. A gente não está tendo uma crise imobiliária, por exemplo, agora. As construtoras todas estão falidas, em concorda, quase todas as construtoras de Sergipe. Todos os processos que os advogados têm de direito imobiliário contra a construtora estão sem receber. Porque são credores pirografários, vão receber ao final de todo o pagamento. Então pode acontecer de não receber. E por que o advogado tem que suportar sozinho esse risco? Não é? Então a gente tem que se dar valor e cobrar. E essa cobrança serve justamente para o risco ser dividido. Se não ganhar, você não ficar totalmente no prejuízo. Exato. Gente, basta que vocês imaginem o seguinte. Você pegou um divórcio. Um casal estável, por exemplo, comprou uma casa, a casa lá no valor dos seus 400 mil reais e tem um carro lá no valor de seus 100 mil. Um patrimônio ali no divórcio de 500 mil reais para que você faça. Digamos que o seu cliente seja só o homem ou só a mulher que está se divorciando, a parte do casal. Então você vai ter aí 250 mil de patrimônio em que você vai taxar os seus honorários. Se você arbitrar os seus honorários em 10% para o processo, vai dar 25 mil. Você cobra 12.500 para dar entrada e 12.500 ao final. Você já escalonou seu trabalho, botou dinheiro para dentro do escritório e ganhou sua remuneração. Exatamente. Então, gente, se valorize, entenda o seu trabalho, entenda como cobrar. Vocês hoje estão tendo duas referências aqui. Uma jovem e uma que já tem mais de 15 anos na área. Se vocês não conseguirem extrair as coisas boas de um e do outro, vocês aí só estão perdendo tempo, gente. Maurício, veja esse exemplo que você falou aí. A esposa ou o marido tem 250 mil. Você pode ter ganhado a ação e ela ter direito a esse patrimônio de 250 mil. Mas para ela lhe pagar, por exemplo, ela vai ter que vender o patrimônio. E se ela não vender o patrimônio? Eu tenho vários processos de 400 mil, 500 mil que a pessoa não conseguiu vender o patrimônio. E como é que você vai receber os honorários? Não recebe. Recebe, né? Você não recebe. Então, se você não cobrou no início, como é que você faz? Agora você está de mãos atadas, né? Porque aí você não cobrou no início, a cliente diz para você que não quer vender, que quer continuar morando na casa, aí você faz o quê? Vixe, agora eu vou receber 200 reais por mês. A cliente vai me pagar do jeito que quiser até o dia da morte dela. Porque não, gente, vocês têm que entender que o direito civil, ele é assim. Você tem que dizer para o seu cliente que vocês têm boa chance de ganhar, que você tem uma tese jurídica para aquilo, a jurisprudência embasa o seu pedido, mas abre o olho dele, diga para ele que tem chance também de não obter êxito. Porque se você for sincero com o seu cliente, você não passa vergonha no final. Porque se o seu cliente lhe contrata, paga seus honorários, chega no final você diz para ele que perdeu e você tinha dito que era uma ação ganha, e aí agora? Como é que faz? Aí a gente vai entrar naquela boca a boca, né? Que foi uma época que eu vivi, né? Que é o primeiro cliente com aquela causa que ninguém queria, que só recebia no final, que você depois de anos e anos conseguiu ganhar aquela causa e ele indica o amigo. E isso fica algo artesanal, algo devagar, porque depois de 3 anos indica outro, que depois de 3 anos indica outro. Então fica algo o que hoje em dia não comporta mais. Né? Você pode ser um jovem advogado e ter mais cliente do que eu. Não é? E a quantidade de cliente, e você falou várias vezes em ticket alto, Maurício, e muitas pessoas não sabem o que é isso, né? Ticket alto. Sim, verdade. Ticket alto é o seguinte, gente, é você trocar, ao invés de ter 100 clientes cobrando cada um 1.000, você vai ter 10 cobrando 10 mil. Então, às vezes, o que você cobra para 10 clientes é muito maior do que 100. Então, cabe também ao advogado fazer essa estatística. Se ele cobrar na consulta, se ele cobrar inicialmente, ele não vai precisar ter tantas causas e tantas responsabilidades, tantas audiências, e ele vai fazer algo que eu faço hoje em dia. Eu já tive advogado trabalhando no meu escritório, hoje em dia ele está Felipe, ele está fora do Brasil, até em Nova Zelândia, vários estagiários, secretário, boy. Hoje em dia eu não tenho mais nada, porque eu faço algo que eu digo aos meus clientes, são artesanalmente.
eu vou lhe atender, eu vou servir seu café, eu vou fazer todas as peças, eu vou para audiência, eu vou atender seu telefone. Então isso tem um valor maior. Qual é o valor para mim que é justo para fazer isso? Exato, né? exato. E Qual seu serviço, como valor? você disse, é artesanal, é estratégico. Exatamente. Eu não vou eu vou fazer um caso para aquele cliente específico. Exato. Eu não vou mandar um colega fazer audiência, eu não vou pegar um modelo na internet. Então, tudo isso tem que ser valorado. E aí, esse cliente que você está atendendo, Diogo, muitas vezes ele vai lhe trazer mais retorno financeiro do que 50 clientes pequenos que algum outro colega possa pegar. Então, não necessariamente trabalhar por demanda é sinônimo de rentabilidade financeira. Acordem, gente. Você pode ter um cliente só que vai lhe agregar mais patrimônio ali no seu escritório do que você trabalhar com altas demandas, que vai lhe consumir mais. Não significa dizer que ter alta demanda seja ruim. Você pode empreender o seu escritório de maneira que você tenha vários profissionais, ramificar o seu negócio, show de bola. Mas o cliente ticket alto também tem uma grande função no escritório de advocacia, tá, gente? Também. Mestre, eu sei que você está com horário, vai dar aula agora, mas nós temos certeza que foi muito, está lotada a live, depois eu vou ver a quantidade de pessoas. Foi muito bom. Vou lembrar que Maurício vai estar na minha mentoria, não é? No dia que a gente vai tratar de oratória, de sustentação oral. Então, os advogados iniciantes que estão lá vão ter o privilégio de aprender. Teve um curso agora, Maurício, sábado, eu acompanhei. Ele já era um professor de oratória antes mesmo de ser advogado. Não é? Você já era um professor de oratória desde mesmo da faculdade, nos congressos, nas palestras. Então, você é um professor já nato, antes mesmo de ser formado. Então, obrigado aqui pela participação. Tenho certeza que foi muito produtiva. Valeu, mestre. Fico feliz demais pelo convite. Live super importante, pessoal, com a referência no direito do nosso estado, como professor e como advogado. Só tenho a agradecer, querido. Pode contar comigo, viu? E tchau, pessoal. Professor, dia 23, viu? Qualquer dúvida, pode mandar um direct pra gente que a gente tenta responder, se não deu tempo de falar aqui. Tchau, pessoal. Gente. Valeu, um abraço.